Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Qualis Concursos Públicos. Eu sou o professor Lauro Magrini e acredito que alguns de vocês já tenham assistido alguns dos meus eventos sobre estatística. Mas eu normalmente em concurso público, sou professor universitário também, né? Mas em concurso público eu leciono basicamente 4 disciplinas, que é estatística, raciocínio lógico, matemática financeira e matemática geral. Já lá na faculdade são mais de 15 disciplinas que eu leciono. Bom, hoje especificamente eu vou falar com vocês um tema extremamente importante de raciocínio lógico, que é o silogismo. Mas claro, antes de mostrar esses 4 casos que eu quero apresentar para vocês de silogismo, eu tenho que explicar um pouquinho do conteúdo programático, né? Falar um pouco sobre argumento, para vocês entenderem mais ou menos, né? Saber onde é que está pisando, para depois entender mais rapidamente as regras dos silogismos que eu vou mostrar para vocês. E não percam, hein? Fiquem até o final. Essas 4 regrinhas que eu vou mostrar para vocês, meu amigo, minha amiga, é o pote de ouro no final do arco-íris. Não deixe de assistir esse evento até o final, que vocês vão ver que dependendo da questão que caia no concurso público, usando essas técnicas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir resolver uma questão, pasmem, em menos de 15 segundos. Então, fique comigo até o final, que vocês não vão se arrepender. Ok? Um abraço, vamos lá em frente. Primeiramente, só um resumo da minha carreira, né, como professor na parte acadêmica, né? Professor de concurso público há um tempão, tem mais de 12 mil horas aula, dou aula em universidade desde 2012, sou formado em engenharia mecânica, mestrado em engenharia de produção, fiz MBA em finanças corporativas, sou flamenguista e, pelo amor de Deus, né, volta Jorge Jesus, que esse técnico novo não está dando conta do recado não. Gosto de culinária e ciclismo. E vamos logo, então, para o ponto mais importante aí da aula de hoje. A argumentação lógica. Ela é dividida em 2 categorias. As proposições categóricas e o argumento. Lá dentro do argumento, que ainda tem várias premissas, né, que são as proposições e uma conclusão, aí tem um caso particular do silogismo, que é o foco principal da aula de hoje. Mas vamos com calma. Vamos falar primeiro sobre as proposições categóricas. O que vem a ser uma proposição categórica, pessoal? São proposições simples e diretas envolvendo os conjuntos de elementos. Aí aqui eu elenco nesse slide alguns tipos de proposições categóricas. Tipo 1, todo x é y. Ok? Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, nenhum x é y. Ou, o que significa a mesma coisa, todo x não é y, tem o mesmo sentido lógico. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Todo x não é y, corresponde, equivale a nenhum x é y. A gente vai aplicar isso mais lá na frente. Tipo 3, algum x é y, e o tipo 4, algum x não é y. Bom, como é que a gente detalha isso? Esse primeiro, todo x é y. Observe que quando eu tenho esse quantificador universal todo, a letrinha x, que pode ser uma letra, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, ela está grudadinha no todo. Se ela está grudada no todo, significa que ela vai ser um subconjunto, tá certo? Da outra letra, da outra palavra ou da outra expressão. Como está aqui na teoria dos conjuntos, ó. Todo elemento de x, todo esse amarelinho aqui que eu estou riscando, todo elemento de x é elemento de y. Ou seja, o conjunto x é um subconjunto do conjunto y. Um exemplo aqui, todo corintiano é confiante. Então o conjunto corintiano é um subconjunto do conjunto confiante. Como se eu tivesse lá uma bola enorme aqui, tá certo? Do confiante, e aqui dentro eu tenho pessoal, né, corintiano. Então todo corintiano é confiante. Beleza? Agora o segundo tipo. Nenhum x é y, ou seja, não há interseção entre os elementos do conjunto x e do conjunto y.
Vocês podem ver aqui que a interseção é vazia. Esses dois conjuntos x e y são conjuntos disjuntos, tá certo? Não há uma interseção entre eles. Exemplo aqui, nenhum homem é mulher. Então, ou é homem ou é mulher. Não quero controvérsias, tá certo? Ah, essa madeira leva prego, mestre. Não tem nada disso. Ou é homem ou é mulher. Não tem um meio termo, beleza? Não há interseção entre esses conjuntos. E o tipo 3, algum x é y. Então veja aqui, ó, esse retângulo aqui da direita, tá certo? É o conjunto x, de elementos x. E o quadradinho da esquerda é o y. Aqui eu tenho parte do retângulo do x, está toda marcadinha em azul aqui, que são elementos comuns ao x e ao y. Então, algum elemento de x é elemento de y. Perfeito? Então, ou seja, existe uma interseção entre os conjuntos x e y, que está marcado em azul. Ok? Então, quando a gente fala algum x é y, eu estou dizendo, na verdade, os elementos comuns aos dois conjuntos. Esse que está marcado em azul aqui, que estou riscando em vermelho, são os elementos comuns aos dois conjuntos. Então, por exemplo, algum múltiplo de 2 é múltiplo de 3, certo? Quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Múltiplos de 3, tem 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Então eu tenho, o 6 é um múltiplo comum, 12 é um múltiplo comum. Então tem lá 6, 12, 18 e assim por diante. São os múltiplos comuns que pertencem aos dois conjuntos, dos múltiplos de 2 e dos múltiplos de 3, beleza? Importante frisar também que nesse caso e no caso anterior, deixa eu voltar aqui, tá? Quando a gente fala nenhum x é y, equivale a falar também nenhum y é x. Ou seja, no nenhum eu posso inverter, tá certo? Trocando a posição desses dois, dá no mesmo. Aqui no algum é a mesma coisa. Isso aqui equivale a falar algum y é x. É a mesma coisa, a interseção não vai mudar, mesmo que você troque a posição dos dois conjuntos aqui. Tá bom? Tipo 4, agora. Algum x não é y. Então observa aqui, ó, eu tenho o conjunto y, que é esse quadradinho aqui da esquerda. Quando eu falo não y, eu estou falando toda essa galera que está aqui fora do quadradinho, que é o conjunto y. O não y é tudo que está por fora. Se é tudo que está por fora, eu tenho aqui, nessa parte que está em amarelo, algum elemento de x, já que tem outros elementos de x aqui, tá certo? Algum elemento de x que pertence a que conjunto? Pertence ao conjunto não y. Perfeito? Então, são elementos que só pertencem a x em laranja, não pertencem a y, pertencem a não y. Uma outra forma de falar aqui, algum x não é y, corresponde a essa diferença dos conjuntos. Eu tenho um conjunto x, que é esse retângulo todo aqui, tá? O conjunto x, e tem aqui o conjunto y. Se eu pego x menos y, significa que eu estou tirando fora, tá certo? Todo o conjunto y. Então, isso aqui apagou mais do que eu queria. Então, vamos voltar lá na canetinha. Então, tinha lá o original e vamos supor que tinha o y aqui. Eu vou cortar com a caneta, tá? Cortar aqui com a caneta. Então, vou apagar todo o y. Estou apagando aqui todo o y. Se eu apaguei todo o y, o que sobrou? Sobrou essa parte que está em amarelo aqui. Tá certo? Então é a diferença entre os conjuntos x e y. E como eu falei anteriormente, né, pode inverter. Algum x não é y. Aí, qual é o conjunto? É o conjunto não y. E esse outro conjunto quem é? É o x. Aí você inverte a posição deles. Então algum não y é x.
Então, até agora, espero que todo mundo esteja acompanhando bem. Tem gente aí que eu já vi que caiu no chão desmaiado, teve que buscar um copo de água com açúcar para recuperar a consciência, tá certo? É só uma ideia das proposições principais que vão servir de base para os casos de silogismo que eu quero mostrar para vocês nesse evento de hoje, tá bom? Agora vamos ver então o que vem a ser argumento. Beleza, pessoal? O que vem a ser um argumento? Definição de argumento. Argumentar, pessoal, é estabelecer uma relação lógica entre proposições. O que é uma proposição? Proposição simples, Lauro é engenheiro. Outra proposição simples, Lauro é professor. Uma proposição composta, Lauro é engenheiro e professor. Então, são proposições. Isso é o significado de proposições. Tem algumas coisas, pessoal, que não são proposições. Por exemplo, amanhã vai chover? Será que amanhã vai chover? Eu estou fazendo uma pergunta. Isso não é uma proposição. Outro exemplo de expressões que não são proposições. Faça esse trabalho imediatamente. Isso é uma imposição, tá certo? Então não é uma proposição. E outra, oh, que dia lindo! Isso é uma interjeição, não é uma proposição. Então, proposições são aquelas expressões, aquelas sentenças que têm um sentido lógico, verdadeiro ou falso. Por exemplo, repetindo, Lauro é professor. Isso pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Lauro é engenheiro. Pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Tá bom? Então, são exemplos de proposições e exemplos de outras sentenças que não são proposições que eu citei para vocês. Pergunta, imposição e interjeição. Não são proposições. Tá bom? Vamos continuar aí, então. As proposições iniciais chamam-se de premissas ou hipóteses, e a proposição final, que é a única de todas, é chamada de conclusão ou tese. Ou seja, eu posso ter diversas premissas seguidas de uma conclusão, ou diversas hipóteses seguidas de uma tese. Um argumento pode ser classificado de duas maneiras. Ele pode ser um argumento válido ou pode ser que o argumento não seja válido. No caso de não ser válido, ele também pode ser chamado de sofisma ou falácia. Então eu acho que alguém já deve ter até escutado aí alguns advogados falando, contestando a afirmação de um outro advogado. Não me venha com falácias, né? Ou seja, não me venha com um argumento que seja inválido, que não seja válido, que seja algo negativo, vamos dizer assim, né? Que não represente a verdade. E, de forma simbólica, um argumento pode estar escrito dessa maneira aqui, ó. Eu tenho uma sequência de premissas de 1 até n, tá certo? N tem que ser maior ou igual a 1, pode ser uma premissa só, e apenas uma conclusão. Só uma conclusão. Então é uma sequência finita de proposições, pode ser as premissas ou as hipóteses, e que vão ter como consequência apenas uma conclusão ou uma tese. No caso particular de você ter apenas duas premissas e, obviamente, uma única conclusão, a gente está falando do silogismo. É isso que é o meu tópico da aula de hoje. Falar sobre o silogismo. 4 casos de ouro aí do silogismo. Então, esses são os principais casos de silogismo. Caso 1, todo e todo. Caso 2, todo e algum. Caso 3, todo e nenhum. Caso 4, algum e nenhum. Então, mais uma vez, galera, se você quer tirar um notão em RLM, em provas de concurso público, não se desconecte desse evento de hoje. Fique até o final para eu mostrar as dicas fantásticas que eu vou passar para vocês ao longo desse encontro, tá certo? Mais uma vez, é o pote de ouro no final do arco-íris, tá certo? Tem gente que leva um tempão para resolver questões de prova que envolvam silogismo. Com essas receitinhas de bolo que eu vou passar para vocês, meu irmão, minha irmã,
você vai tirar um notão. Você vai conseguir resolver questões desse tipo num tempo recorde. Consequentemente, vai sobrar mais tempo para você se dedicar a outras questões mais complicadas, né? Aquelas matérias de direito, informática, português, tudo complicado pra caramba. Tudo. A RLM é bico, ó, mamão com açúcar. Vamos ver? Então, começando aí. Primeiro caso. Caso todo e tudo. Então já vou logo para uma questão. Caiu lá na Fundação Carlos Chagas. As afirmações seguintes são resultados de uma pesquisa feita entre os funcionários de certa empresa. Aí tem aí, ó, premissa 1 e a premissa 2. São proposições, né? Um quantitativo, né? Esse universal todo. Todo indivíduo que fuma tem bronquite. E todo indivíduo que tem bronquite costuma faltar ao trabalho. Aí, em relação a isso, o que é correto afirmar? Então, uma dessas alternativas será a conclusão que a gente obtém a partir dessas premissas. E aí, será que é a letra A? Existem funcionários fumantes que não faltam ao trabalho? Todo funcionário que tem bronquite é fumante? Todo funcionário fumante costuma faltar ao trabalho? É possível que exista algum funcionário que tenha bronquite e não falta habitualmente? Ou, por fim, é possível que exista algum funcionário que seja fumante e não tenha bronquite? Mestre, ferrou! Pô, tu olha uma questão dessa aí na prova, complexa desse jeito, cheia de coisas escritas, tu já pensa logo no queijinho japonês, tá certo, meu irmão, minha irmã? Queijinho japonês, aquele feito de leite de soja, que é um cubinho branco, é o tofu, é isso mesmo. Tu olha uma questão dessa na prova, lá, pô, tofu, não vou resolver nunca essa parada aí. Aí começa a montar diagrama de Venn para cá, diagrama de Venn para lá, vai fazendo diagrama de Venn para cada uma das alternativas, depois de meia hora chega à conclusão, me ferrei, não tenho a menor ideia de como que eu vou responder essa questão. É ou não é verdade? Pô, eu quando comecei a estudar essa parada aí, olhava uma questão dessa, cara, começava a sentir falta de ar, taquicardia, garanto que muita gente aí está sentindo a mesma coisa nesse momento, tá bom? Então vamos ver como é que eu resolvo essa questão com uma outra forma diferente da habitual, que muita gente usa a solução usando o diagrama de Venn para responder. Beleza? Vamos lá ver então. Receitinha de bolo do caso 1. Todo. Ó, isso vale ouro, hein, galera? Isso que eu estou passando para vocês é a mina de ouro. Receitinha de bolo é essa aqui, ó. A conclusão tem que ter a palavra todo. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ver. Então tu bate o olho no enunciado, viu que é todo, bate o olho nas alternativas. A conclusão tem que ter todo. Se não tiver todo, tá eliminada. Corta ela fora que não vai ser nunca a conclusão. Segundo, a palavra, letra ou expressão comum não aparece na conclusão, tá certo? Então, se todo A é B, todo B é C, o B sumiu, porque aparece nas duas premissas. Então, a palavra comum, letra comum ou expressão comum não vai aparecer nunca na conclusão. Isso vai acontecer para todos os casos. Terceira é a montagem. Nesse caso, é importante você prestar atenção na montagem. Claro que, como a conclusão tem que ter todo, vai começar com todo. Depois vai ser a palavra, letra ou expressão que está grudado no todo lá nas premissas iniciais. E seguida da palavra, letra ou expressão que vai estar afastada da palavra todo lá entre as premissas. Tá certo? Então, vamos ver como é que a gente faz. Ó, todo. Eu enfatizei aqui o caso todo. Indivíduo que fuma, ou seja, eu tenho o caso aqui do fumante, tem bronquite. Essas são as palavras, letras e expressões que eu estou falando. Todo indivíduo que tem bronquite, ó, a palavra que consta aí nessa proposição, nessa premissa 2, costuma faltar ao trabalho, ou seja, ele falta ao trabalho, tem o hábito de faltar ao trabalho, tá certo? Não é como se aqui fosse o A, aqui é o B se repete aqui embaixo e aqui o C. Então, todo A é B, todo B é C. Então, primeiro passo, as premissas possuem a palavra todo. Logo, a conclusão também deverá ter a palavra todo.
Consequentemente, essas três alternativas já estão eliminadas, porque aqui no conversa por todo existe, é possível que exista, é a mesma coisa que existe, e é possível que exista também existe ou existem. Então essas três já estão eliminadas. Sobrou só a alternativa B agora e a alternativa C. Ó, viu como é fácil? Você matar só no primeiro passo da receitinha de bolo? Segundo, a conclusão não deve conter a palavra comum, que no caso é a bronquite. Estão vendo? Eu botei em vermelho. Consta das duas premissas. Na letra B, todo funcionário que tem, bronquite é fumante. Então está eliminada. Não pode ser a letra B, porque tem a palavra que se repete. Sobrou o quê? Somente a alternativa C. Todo funcionário fumante costuma faltar ao trabalho. Nesse caso, sobrou só uma alternativa. Mas se sobrassem duas alternativas, em que eu tivesse o funcionário fumante, tá certo? E o costuma faltar ao trabalho. Ou seja, eu só teria o indivíduo que fuma, funcionário fumante, é o meu A. Esse é o B, que se repete aqui o B, e o cara que falta ao trabalho é o C. Como é que eu monto? Como é que eu faço a montagem? Eu expliquei lá para vocês. A montagem é o todo, seguido da palavra, letra ou expressão que está grudado no todo, tá certo? Ó, o que fuma está grudado no todo, ó, funcionário fumante, tá certo? Todo A é C. Então, todo, palavra, letra ou expressão que está grudada no todo, bronquite está afastado e o que fuma está grudado. Seguido de quê? Da palavra, letra ou expressão que está afastado de todo. Na outra premissa, o faltar ao trabalho está afastado de todo. Quem está grudado é o bronquite. Como é que eu vejo isso? Deixa eu só rapidinho passar aqui. Ó, então, todo indivíduo que fuma, indivíduo que fuma, tem bronquite. Lembra que eu falei? Esse A está grudado no todo, então ele é um subconjunto de bronquite. Então, o fumante, aí eu tenho aqui fora quem tem bronquite. Agora aqui, ó, todo indivíduo que tem bronquite não está grudado no todo, então ele é um subconjunto de faltar ao trabalho. Então você tem aqui um outro conjuntão aqui fora, que são as pessoas que faltam ao trabalho. Logo, se é fumante, tem bronquite. Se tem bronquite, falta ao trabalho. Consequentemente, quem fuma, falta ao trabalho. Quem fuma, está grudado no todo, é um subconjunto de quem falta ao trabalho. E aí, não é legal? Então decore essa regrinha mágica aí, essa receitinha de bolo, esses 3 passos. Tem algumas questões que são mais difíceis, que eles invertem, né? Aquelas duas palavras, letras ou expressões que não se repetem, elas sobram e são colocadas na alternativa. Aí todo A é B, ou melhor, todo A é C ou todo C é A. E aí, qual das duas eu vou botar? A B saiu fora, foi eliminada, que aparece nas duas premissas. Sobraram as proposições que tem o A e o C. Aí tem nas alternativas, todo A é C e todo C é A. Qual das duas é a correta? Então você tem que tomar cuidado na montagem para não quebrar a cara e errar a questão de bobeira, tá certo? Mas vai que só uma das alternativas, como foi o caso desse exemplo, se encaixa dentro desses 3 passos que eu mostrei para vocês. Ou seja, muitas questões, somente com o primeiro passo, ou seja, a conclusão tem que ter a palavra todo, só tem uma alternativa que tem todo. O resto vai ter algum, vai ter nenhum, vai ter existe. Estão todas eliminadas. Só sobrou uma. Então tomate em 10, 15 segundos uma questão dessa, se tiver com essas alternativas assim. Ah, se tiver um pouco mais complicada, aí você vai para o segundo passo, que é de eliminar as alternativas que tem a palavra, a letra ou expressão que se repete. No caso aí, o que tem bronquite, tá certo? Eliminou 3 no primeiro passo, eliminou mais uma no segundo passo, não precisou nem montar. Sobrou somente uma alternativa que foi a C, que é a resposta. Então tomar essa questão, ó, chuá, mamão com açúcar. Então não esqueça isso aí vale ouro. Se eu for vender essa parada aí, vou vender por milhões de dólares, né? Brincadeira, né? Esse é o primeiro passo para você passar com uma nota excelente em RNM, em prova de concurso público. Então fique até o final que você vai
não vai se arrepender. Vamos lá, mais uma. Caso todo. Exemplo, considere como premissas as proposições. Então tem duas proposições aqui. Primeira proposição, eu vou chamar de premissa 1 ou hipótese 1. Todos os hobbits são baixinhos. Então aqui a gente tem hobbit e tem baixinhos. Todos os hobbits são baixinhos. Certo? Hobbit não está grudado no todo, então ele é um subconjunto de baixinhos, como eu mostrei aqui no diagrama de Venn. Segunda premissa, ou segunda hipótese, todos os habitantes da colina, ó, eu tenho uma outra expressão aqui, habitantes da colina são hobbits. Então, se eu estou dizendo que todos os habitantes da colina são hobbits, habitantes da colina, o que é de hobbit? É um subconjunto. Então eu vou ter aqui dentro, ó, essa bolinha aqui, são os habitantes da colina. Os habitantes da colina, todos os habitantes da colina são hobbits. Então todos os elementos do conjunto habitantes da colina são elementos do conjunto hobbits. Estão contidos no conjunto dos elementos do hobbit. Tá certo? Então daqui a gente conclui que esse cara aqui, habitante da colina, é um subconjunto de baixinhos. Então como que a gente escreveria corretamente isso? Todos os habitantes da colina são baixinhos. Tá certo? Que habitante da colina está grudado em todo, logo vai ser um subconjunto de baixinhos, como está aí nesse diagrama de Venn. Então essa conclusão aqui é verdadeira? Não, que ele inverteu a posição aqui, ó, baixinhos e habitantes da colina. Isso está errado, isso tinha que estar invertido. Então esse argumento é válido? Não, ele é uma falácia. Esse argumento é falso, é uma falácia. Beleza? Então eu botei aí, ó. Todos os hobbits são baixinhos. Enfatizei hobbits, que é a palavra, a letra, a expressão que se repete. Tá certo? Tem outro conjunto aqui dos baixinhos e tem um conjunto dos habitantes da colina. Perfeito? Primeiro, premissas possuem todo. É o caso todo. Tá aqui, ó, todo. Então a conclusão tem que ter todo, como está mostrando aí. A conclusão não deve conter a palavra comum. Quer dizer, o hobbit tem que ser eliminado. O vermelhinho aqui cai fora. E reescrevendo todo mais aquele conjunto, né, aquela palavra, letra, expressão que está grudado no todo, ó. Nessa premissa 2 aqui, o habitante da coluna, habitantes da colina estão grudados no todo. Foi o que sobrou, porque o hobbit caiu fora. Então ela vem em primeiro lugar. Tá certo? Seguido de quê? Daquela palavra, letra, expressão que está afastado do todo, da premissa 1, que é a palavra, letra, expressão que sobrou, já que hobbit caiu fora. Então, seguido dessa baixinhos aqui, né? Segunda posição aqui. Beleza? Então, correto é isso. É um sofisma ou uma falácia, porque está na ordem errada aí. Então, eu botei agora de forma mais clara aqui o que eu desenhei para vocês no cantinho aí no outro slide. Habitante da colina, tá certo? É um subconjunto de hobbits, porque na premissa 2 ele está grudado no todo. Todo conjunto, letra, expressão que está grudado no todo é um subconjunto do outro que está afastado do todo. Então, habitante da colina é um subconjunto de hobbits. E aqui, hobbits, nesse caso, é que está grudado no todo. Então ele vai ser um subconjunto de baixinhos. Então o hobbits está todo contido, todos os hobbits estão contidos dentro do conjunto dos baixinhos. Perfeito? Mais uma aí.
E aí, estão gostando? Estamos só no primeiro caso, hein? Tá bom? Então, vamos ver quem acerta aí essa próxima questão. Tentem olhar a questão, analisar. É o caso todo todo? Pô, beleza, é o caso todo todo. Primeiro passo, a conclusão tem que ter todo, tem que começar por todo. A conclusão não pode ter a palavra, letra ou expressão que se repete. Então, aquilo que for comum, né, o conjunto que for comum às duas premissas, às duas hipóteses, está eliminado, não aparece na conclusão. Aí depois é o terceiro passo, a montagem. Todo, mas aquele conjunto que sobrou dentre as premissas, que está grudado no todo, seguido daquele conjunto que está lá nas premissas, né, que sobrou da outra premissa, que está afastado do todo. O último é sempre afastado, tá certo? E o que vem primeiro é o que está pertinho. É uma forma mnemônica de gravar aí essa montagem, que é o que é um pouquinho mais complicado aí, para a gente não deixar esse bolo solar, tá bom? Então vamos lá. Se todo A é B e todo B é C, então qual a conclusão? Ó, de cara, nenhum pode? A letra A pode? Não. Se elimina a letra A, porque ela começa com nenhum. E o primeiro passo da minha receitinha de bolo é que a resposta tem que ter todo. Então, restam essas letras todas aqui, tá certo? Da B até a E. Então, não consegui eliminar 4, deixar só uma, no caso do primeiro passo. Segundo passo, qual a palavra, letra ou expressão que se repete? É o B. O B é o que se repete. Então, B não pode aparecer na conclusão. E aqui eu tenho B aqui e tenho B aqui. Então, vou eliminar a letra C e vou eliminar a letra E. Sobraram apenas essas duas alternativas. Qual das duas é a resposta? Observe que eu tenho todo A é C e todo C é A. Ok? Não pode inverter. O todo não pode inverter. Não pode. Se você inverter, VDM. Se você inverter, vai dar merda. Não pode. O algum pode inverter, o nenhum pode inverter, o todo não pode inverter. Então, como que a gente monta isso corretamente? Fazer aí a montagem, que é o terceiro passo. É o todo, seguido de quem? A palavra, letra ou expressão que está grudado no todo, né? O B foi eliminado, sobrou o A. Está grudado no todo. Então, todo A é seguido de quê? O C. O B foi eliminado, que é comum. Então, todo B é C. Quem está longe do todo é o C. Todo A é C. Todo A é C. Então, a alternativa correta, letra B. Então, mostrando aqui através do diagrama de Venn. Todo A é B. Se A está grudado no todo, então ele é um subconjunto do B. Como eu estou mostrando aqui, ó, o amarelinho, tá certo? O amarelinho é um subconjunto do conjunto B. Todos os elementos de A estão contidos no elemento B. Aí quando eu falo todo B é C, mesma coisa. O B está grudado no todo. Então B o que quer dizer? O B é um subconjunto. Então observem que todos os elementos de B estão contidos no conjunto C. Pertence ao conjunto C, é um subconjunto do conjunto C. Aí aqui enxerga direto que todos os elementos de A estão contidos no conjunto C. Então eu posso afirmar que todo A é C. Beleza? Bom, espero que tenham gostado aí desse primeiro caso. Segundo caso, de silogismo. Mestre, o que é um silogismo? Silogismo são duas premissas e uma conclusão, ou duas hipóteses e a tese. Caso todo e algum. Primeiro exemplo, algum A é B e todo B é C. Então eu tenho essa conclusão aí, algum A é C. É o caso todo, tá aqui ó, todo B é C, e é o caso, né,
algum. Tem algum aqui na premissa. É o caso todo e algum. Receitinha de bolo, para esse caso aí. A conclusão, pessoal, tem que ter a palavra algum, tem que começar por algum. Então, se você pega uma questão de prova, de um silogismo, duas premissas e uma conclusão, e vê que é todo e algum, bate o olho, não precisa nem ler o resto, bateu no início da premissa, viu que é todo, viu que é algum, é o caso 2, todo e algum. Aí bate o olho nas alternativas. Só vai ser correta aquela alternativa que tiver algum, começando por algum, ou existe, né, que tem o mesmo significado de algum, tá? O resto tem que ser eliminado, tá certo? Não vai ser a resposta certa. E esse segundo passo é o mesmo em todos. A palavra, letra ou expressão comum não aparece na conclusão, nunca vai aparecer na conclusão o termo que se repete. E a montagem, é isso, a montagem aí, ó, meu amigo, minha amiga, é mamão com açúcar. Por quê? O algum permite a inversão. Então você vai concluir, né? A conclusão vai ser algum mais as palavras, letras ou expressões que não foram eliminadas nas duas premissas, tá certo? O que sobrou das premissas, você vai ter ela na conclusão, não importa a ordem. Algum A é C, algum C é A, é a mesma coisa, então não importa a ordem. Então vamos lá. Nesse exemplo, eu tenho que algum A é B e todo B é C, beleza? O B é o que se repete. Então o que sobrou? Sobrou o conjunto A e o conjunto C. Então a conclusão é algum A é C, tá certo? Premissas com todo e algum. A conclusão tem que ter algum. Eliminar a palavra, letra ou expressão que seja comum, que se repete. No caso é o B. O B está eliminado. Então sobrou A e C. Então você podia escrever assim, ou podia escrever algum C é A, que tem o mesmo significado. Agora algumas observações aí sobre esse segundo caso, tá? Repito, o algum pode inverter. Algum pode inverter. Então, escrever algum A é C equivale, é igual a algum C é A, tá certo? A palavra comum, que é o B, deve estar junto da palavra todo. Estão vendo aqui, ó? O B, que é a palavra ou expressão comum, letra ou expressão comum, para que isso dê certo, tem que estar grudado aqui no todo. Mas isso aí, pessoal, isso aí, vocês não precisam se preocupar. No caso todo e algum, tá certo? A palavra, letra ou expressão que se repete sempre, sempre aqui na terra, lá no céu ou lá nos quintos dos infernos, sempre vai estar grudado no todo. Se não estiver grudado no todo, estiver afastado do todo, na premissa que tem o todo, você pode mandar eliminar a questão. Entra com recurso contra a banca, elimina a questão, porque o argumento não vai ser válido, vai ser uma falácia. Para dar certo esse caso 2, todo e algum, tá certo? A palavra que se repete, o professor da banca, quando montar a questão, acredito que não vai cometer esse erro, vai escrever a palavra, letra, expressão que se repete junto do todo naquela premissa que começa com todo, tá certo? Então não se preocupa com isso aí, que certamente os caras não vão vacilar. Quem elabora a prova de concurso público é gente fera. Então vamos lá, continuando aí. Deixa eu apagar aqui, para todo mundo ler o que eu escrevi. Eu estou enfatizando, né? Nesse caso 2, a palavra, letra, expressão que se repete, no caso é o B, sempre vai estar grudado no todo. Vai estar sempre junto do todo, para dar certo. Deixa eu tentar mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó. Todo B é C, tá? Vamos voltar aqui. Todo B é C. O B não está grudado no todo? Então B é um subconjunto de C. Beleza? Todo B é C. Dessa premissa, eu escrevi esse diagrama de bem. E vem, o B está grudado no todo, então o B é um subconjunto de C. Agora, quando eu falo que algum A é B, significa que existe interseção entre os conjuntos A e B.
Então eu vou montar aqui, ó. Esse aqui é o conjunto A. E aqui tem a interseção entre os conjuntos A e B. Já que eu estou botando que algum A é B. Então há a interseção. Bom, se houve essa interseção aqui, algum A é B, então eu posso afirmar que, no mínimo, esses que estão marcados ali em vermelho, como esse aqui também, serão elementos comuns a C e A. Então eu posso afirmar que algum A é C. Agora vamos supor que, em vez disso, tivesse escrito todo C é B. Se é isso e não o que está escrito aqui na premissa 2, o C está grudado no todo. Então C agora é um subconjunto do B. Todo C é B. Aí na outra premissa, algum A é B. Tem aqui o conjunto A. Algum A é B. Está aqui. Algum A é B. Esse é A, interseção com B. Ou seja, algum A é B. Eu posso afirmar que existe interseção entre A e C, algum CA, desse exemplo que eu botei? Não. Então você tem o quê? Um sofisma, uma falácia. Então nunca vai acontecer isso aqui numa prova. Todo mundo vai escrever, os professores da banca vão escrever a palavra, letra, expressão que se repete grudado no todo, senão dá zica. Agora vamos ver aí. Rapidinho. Memorizaram o caso 2? Vou repetir para vocês. Caso 2, receitinha de bolo. Primeiro passo, né? A conclusão tem que ter algum, tem que começar por algum ou existe, porque o existe algum tem o mesmo significado no nosso raciocínio lógico, tá certo? Algum A é B. Existe valores de A que são valores de B, tá certo? Segundo passo, a palavra, letra ou expressão que se repete não aparece na conclusão. Esse caso é fácil a beça de montar. Então, terceiro passo, a montagem. Vai colocar o algum, que tem que ter na conclusão, seguido das outras duas, os dois conjuntos, né? Seriam as palavras, letras ou expressões que não se repetiram. Só vai eliminar o que se repetiu, não vai aparecer na conclusão. O que não se repetiu vai aparecer. Qual a ordem? Não sei, ninguém sabe, tanto faz, beleza? Pode ser a ordem que você quiser, já que o algum permite a inversão. Sabendo dessas três regrinhas, nesses três passos, desse caso 2, dessa receitinha de bolo, mais uma vez, é o pote de ouro lá no final do arco-íris. Só não passa por baixo do arco-íris porque pode dar merda, tá bom? Vamos ver como é que vocês resolveram essa questão. Algum x é y e todo x é z. Logo, bom, se é o caso todo e algum, a conclusão tem que ter algum. Essa aqui dançou e essa aqui dançou. Porque começa por todo e não por algum. Então não pode aparecer. Algum x é y. Todo x é z. O que se repetiu? O x. Então o x não pode aparecer na conclusão. Aqui tem o xzinho aqui. Tem o xzinho aqui. Então eliminou esse. Eliminou esse, tá certo? Sobrou a letra A. Mata ou não mata rápido uma questão dessa? Mata rápido pra caramba, né, professor? Pô, por que não me ensinaram assim antes? Tá certo? Bom, deixa eu ver se dá pra matar de mais alguma maneira aqui. Não. Tem casos aqui que tem duas alternativas que são equivalentes, tá certo? Ou seja, tem o mesmo sentido lógico, né? O caso dessa questão. O que eu estou querendo dizer? Essa aqui, algum x é y. Vamos supor que tivesse uma alternativa f que estaria escrito algum y é x, tá certo? Nesse caso aí, mesmo não sabendo essa minha receitinha de bolo, essa regrinha que estou mostrando para vocês, como algum permite a inversão, falar isso que está na letra E, na alternativa E, ou isso que está na alternativa F, eu estou falando a mesma coisa, que a única coisa que eu estou fazendo aqui é invertendo o x com y. Então essas duas expressões aqui são equivalentes. Você não pode ter duas respostas iguais, corretas, melhor dizendo, duas alternativas corretas numa mesma questão. Então você eliminaria essa e eliminaria essa por esse conceito do algum
permitir a inversão. Então você não pode ter duas alternativas que sejam corretas. Então estariam eliminadas, tá? Uma outra forma de você ver como resolver uma questão desse tipo aí. Então, aqui, conclusão aí, né? Algum x é y está eliminada porque possui a palavra comum que é o x. Eliminada porque começa por todo, ou seja, não tem o algum. D. Eliminada porque não tem algum, começa por todo. E aqui, eliminada porque possui a palavra comum. Então, certo é a letra A. Pô, mata ou não mata em menos de 15 segundos? Só bater o olho, não precisa ler o resto. Algum e todo, não li o resto, por enquanto. Se algum e todo, tem que ter algum. Já eliminei essa, já eliminei essa. Pô, ainda sobraram três. Agora eu vou continuar a ler. Ah, x é o que se repetiu. Então não pode ter o x. Cortou essa, cortou essa. Opa, beleza. Marco essa daqui. E vou pra galera. Joia. Então, mais uma vez, não esqueça essa receitinha de bolo. Pratiquem. Peguem questões de silogismo. Façam várias questões de silogismo, colocando em prática essa metodologia que eu estou explicando para vocês, tá certo, pessoal? Mais uma vez, estou insistindo nisso, porque a maioria das vezes que eu vejo alguém explicando essa matéria, não ensina desse jeito, tá certo? Coloca o diagrama de Venn, vai montando, dá para resolver? Dá para resolver. Mas você leva um minuto e pouco para resolver a questão. Desse jeito, cara, que eu estou explicando para você, você vai matar essa questão em menos de 15 segundos. Porra, então isso aí tinha que bombar na internet, tem que passar essa aula. Aliás, né? Você, não vou passar não, é meu concorrente, por que eu vou passar para o meu concorrente? Porra, meu pai foi militar, né? Meu pai chegou ao posto mais alto da intendência brasileira, que foi general de divisão. Quando ele fazia provas, tá certo? Para passar em cursos que ele fazia no Exército, ECMs, AO, etc., ele ajudava os colegas dele. Tinha um colega dele que era meio gordinho que não sabia subir na corda. Aí meu pai ensinou o cara como é que sobe na corda, que era o concorrente dele. Meu pai foi lá e ajudou o cara, explicou como é que fazia para o cara subir. Aí o cara conseguiu subir também na corda. Aí os dois foram aprovados, tá certo? No concurso. Por quê? Se é para ser seu, vai ser seu, tá certo? Ah, o meu concorrente, não vou passar informação nenhuma para o concorrente. Tem gente que tem essa filosofia, beleza, eu respeito, tá certo? Mas, se você estudar sozinho, você vai ter um rendimento. Se você estudar em parceria com uma ou mais pessoas que sejam tão brilhantes, tão inteligentes como você e tão dedicados, persistentes como você, os dois vão ganhar mais do que isoladamente. Cara, a minha vida foi basicamente pautada em estudo, em conhecimento. Quando eu estudava sozinho, eu tinha um certo aproveitamento. Quando eu sentava com pessoas que estavam com o mesmo objetivo que eu, que era tirar uma nota boa na prova, era se formar em algum curso, etc., a gente ficava horas e horas estudando, trocando ideias. Aí a ideia que eu dava fazia com que esse meu colega tivesse uma outra ideia. E aí um ia somando ao conhecimento do outro e os dois iam progredindo de uma forma exponencial, não de uma forma linear, tá certo? Então o concorrente de vocês é o concorrente de outro curso, é um concorrente de outro estado que você nunca viu. Os caras estão aí junto contigo, senta junto na sala de estudos, trabalha, os dois, três trabalhando junto. Não dá para ser aquela suruba, né, de botar gente pra caramba estudando que vai acabar saindo confusão. Não dá um aproveitamento bom. Mas trabalhando com duas ou três pessoas no máximo, tá certo? Eu acho extremamente produtivo e todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai passar. E quem não vai passar são os outros que não sabem esse conhecimento todos que nós, né, eu e os outros professores do Quadros, estão passando para vocês. E chega de falar tanto, vamos continuar o exercício. Eu vou botar para vocês esse exercício agora, vou dar 15 segundos e quero ver, põe lá no chat, né? Nas respostas ali no chat. Ah, eu acho que a alternativa tal. Vamos ver quem é que vai conseguir responder essa questão em menos de 15 segundos. Vamos ver? Tá aí, ó. Caso todo e algum. Todos os macerontes são torminodoros. E alguns macerontes são momorrengos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Acabou o tempo. E aí? Alguém conseguiu responder? Vamos ver? É o caso todo e algum. Se é o caso todo e algum, a conclusão tem que ter algum. Eliminei essa, começa com todo, eliminei essa, começa com todo, eliminei essa, começa com todo. Ora, antes, sem saber essa regrinha, se você for chutar, você ia ter 20% de chance de acertar, já que são 5 alternativas. Sabendo o primeiro passo dessa minha metodologia, todo e algum, a conclusão tem que ter algum, eliminou 3, sobraram 2. Agora você passou a ter 50% de chance de acertar essa questão no chute, caso você não recorde o segundo passo. Mas qual é o segundo passo? A palavra, letra ou expressão que se repete não aparece na conclusão. Então eu tenho aqui, ó, macerontes, é o que se repetiu. Não pode estar na conclusão. O que tem aqui? Torminodoros e momorrengos. O que tem aqui? Momorrengo e... Ui, ferrou. Não tem maceronte. Ah, meu Deus do céu. Eu não posso usar o passo 2, porque a palavra que se repete é o maceronte. E não aparece em nenhuma das duas alternativas que sobraram aí. Eu só tenho o quê? Só tenho o torminodoros e os momorrengos. Então, essas duas, vamos supor que seja aqui, todo A é B. E todo A, ou melhor, algum A é C. Isso aqui não pode aparecer, mas vai sobrar o B e o C. Sobra o B e sobra o C. Não importa a ordem. Então a conclusão vai ter que ter o torminodoro e vai ter que ter o momorrengo. Tem que ter o torminodoro, tem que ter o momorrengo. Então é essa a alternativa certa. Porque aqui tem o momorrengo. Mas que diabo é isso aqui? Pássaro. Pássaro? E, mestre, tô voando, que nem um pássaro. Pô, não tem na premissa 1, pássaro. Não tem na premissa 2, pássaro. Então, pássaro não tem sentido. Então, essa alternativa D está eliminada. E aí, quem conseguiu resolver essa questão em menos de 15 segundos? PCA para você. Parabéns. Continue assim. Beleza? Ó, chua, não é? Ó, vamos ver. Continuar aí. Então, aqui um resuminho do que eu falei. A, C e E estão eliminadas, pois a conclusão dessas alternativas começam com todo, mas tem que começar por algum, já que é o caso todo e algum. A conclusão tem que ter algum. Estão eliminadas. Tá certo? Macerontes não deve aparecer. Então, não tem macerontes. Beleza. Pássaro. Putz, grila. Nada a ver, pássaro. Mais uma. Vamos ver agora? 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acabou o tempo. Conseguiram resolver essa questão em menos de 15 segundos? Vamos lá? Caso todo e algum. Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Bateu o olho, não precisa ler o resto, algum e todo. Não importa o gênero, né? Masculino ou feminino, todo, toda é a mesma coisa. Então não li o resto, vi que é o caso 2, todo e algum, que eu olhei a premissa 1, eu olhei a premissa 2 e vi que começa com todo e algum. Tá? Alguma também tem o mesmo sentido lógico. Qual das alternativas vai ser verdadeira? Bom, eu já elimino a letra D, porque tem toda. E letra E, toda. Então, nunca, jamais, nem aqui na Terra, nem lá no céu, nem lá nos quintos dos infernos, essas alternativas serão verdadeiras, serão corretas, tá certo? Porque começa com todo, tem que começar com algum, ou alguma. No caso, as 3 primeiras começam com algum. Aí eu tenho aqui, ó, alguma mulher é vaidosa. E toda mulher é inteligente. Sem dúvida, hein? Toda mulher é inteligente. Aí daquele que falar diferente, vai tomar porrada na orelha, não vai não? E aí? A palavra, letra ou expressão que se repete, no caso aí mulher, tem que eliminar da conclusão. Perfeito? E aí ferrou, né? Porque eu tenho mulher nas 3. Aí como que eu vou eliminar mulher das 3?
não vai sobrar nada. Então observe o seguinte, mulher aqui, tá certo? O conjunto mulher está fazendo parte das premissas. Eu tenho vaidosa e inteligente, tá certo? Então é como se eu tivesse aqui algum A é B e todo A é C. O que tem na conclusão? Tem que estar na conclusão algum e o B e o C, tá certo? Tem que ter vaidosa e tem que ter inteligente. Aqui tem vaidosa? Tem. Aqui tem inteligente? Tem. Aqui tem vaidosa? Tem. Aqui tem inteligente? Não. Aqui tem o conjunto não é inteligente. Esse conjunto não é inteligente é diferente, ó. Esse é o conjunto das mulheres inteligentes. E o conjunto das mulheres que não são inteligentes? São esse aqui, ó. Não é inteligente. Então são dois conjuntos diferentes. Então essa resposta não contém os conjuntos que estão na premissa, que eu botei aqui o vaidosa, que eu chamei de B, e o inteligente, que eu chamei de C. Então essa alternativa não pode ser nunca, que tem um não ali. E aqui eu tenho o não vaidosa e o não inteligente. Também são conjuntos que não fazem parte dessas premissas. Então essa aqui está eliminado também. Então observe que essa palavra aqui, mulher, está aqui no texto só para contexto. Não é esse conjunto aqui, mulher, o a, tá certo? É mais para dar sentido lógico à frase. Se não estaria, alguma inteligente é vaidosa. Alguma o quê? Alguma mulher inteligente é vaidosa, tá certo? Então esse mulher não é aquele conjunto que está lá em cima, que foi eliminado na minha metodologia. É só para dar sentido à frase. Perfeito? Então, eliminamos porque não são os mesmos conjuntos. Na letra B e na letra C, eu eliminei porque não tem os conjuntos originais das premissas, que é o conjunto vaidosa e o conjunto inteligente. Aqui o conjunto não inteligente não faz parte das premissas e o não vaidosa também não faz parte das premissas. Essas são eliminadas porque não tem algum, começa com um todo. Perfeito? Então esse moleco está entre aspas para dar sentido à frase. Legal, pessoal? Mais um. Vamos lá. Estão gostando do desafio? São várias questões do caso 2 que eu estou colocando para fixar o conhecimento de vocês em relação a esse tipo de disciplina. Sem brincadeira, de todo o conteúdo programático, tá certo? Da disciplina raciocínio lógico, esse é um dos que eu mais gosto. O outro que eu gosto muito são sequências numéricas de letras, de figuras. Eu acho bem interessante, porque faz com que a pessoa realmente desenvolva um raciocínio lógico bem forte, tá certo? Agora, no caso de argumentação, o silogismo é bem interessante. Tem outros casos também de linha de proposições e chegar numa conclusão. Aí eu tenho outras soluções interessantes também que eu vou mostrar para vocês ao longo do curso, tá certo? Eu tenho a solução caranguejo, eu tenho a solução canguru. Aí brinco com o pessoal, mestre, olho, mas não vejo nada. Mas depois que você assistir minhas aulas no Zoom, eu tenho certeza que você não vai dar uma de águia caolha. Tem gente que dá uma de águia caolha, né? Mestre, olho, mas não vejo nada. A guinha caolha, coitada, lá dá o bote no coelhinho, erra, acerta a pedra, bate com a cabeça e morre. A caolha, fazer o quê, né? Então não pode dar uma de águia caolha, tem que olhar e ver. E nós, professores do Qualis, estaremos aqui sempre que possível, ajudando vocês a enxergar a luz lá no final do túnel e enxergar de uma forma rápida e prática, porque numa prova de concurso público você tem que ser objetivo, tem que ser eficaz, tem que bater o olho na questão e matar a questão na hora, tá certo? De forma bem rápida e objetiva. Por quê? Em média você tem 1 minuto e meio para resolver a questão. Se você consegue resolver a questão em 15 segundos, vai sobrar mais tempo da prova para você resolver outras questões. Consequentemente, você tem mais chance de ser aprovado no concurso. Porque em vez de você chutar, tá certo? Exceto o SESP-UNB. Não chuta nunca, né? No Sebrasp, lá, SESP-UNB. Porque você chutando e errando, você elimina uma que você acertou, tá? Então, nas outras, que são 5 alternativas, que não tem problema se você errar,
você vai chutar, não vai deixar em branco, tá certo? Chuta, claro, tem que chutar mesmo. Mas aí você só tem 20% de chance de acertar, tá certo? Agora, se você conseguir resolver o máximo possível de questões naquele tempo pré-determinado, tá certo? E você resolvendo rapidamente, com certeza você vai ter condições de resolver um número maior de questões na prova, de forma objetiva e racional, aumentam suas chances de ser aprovado no concurso público, tá bom? Então vamos continuar com o desafio aí de hoje. Eu vou contar 15 segundos novamente para vocês tentarem resolver essa próxima questão aí do caso 2, usando essa metodologia que eu ensinei para vocês, tá bom? Todo mundo já copiou aí do lado o passo a passo da receitinha de bolo? Então vamos ver se vocês acertam. Bota aí lá no chat a resposta, hein? Então tá lá. Se alguns poetas são nefelibata, mestre, o que é nefelibata? Já ferrou. Já não sei o que significa nefelibata. Pô, nefelibata é aquele cara que vive com a cabeça nas nuvens, né? Com o pensamento nas nuvens. Mas não importa se for nefelibata, se for a hermafrodita, que seja o que for, tá? A lógica que você tem que permanecer na sua cabeça. É o caso todo e algum. Então esse é o caso todo e algum. Alguns poetas são nefelibatas e todos os nefelibatas são melancólicos. Qual é a conclusão dessas 5 alternativas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acabou o tempo. E aí? Se é o caso todo e algum, como está aqui, ó, todo e algum, a resposta, ou melhor, a conclusão, tem que ter algum. Então, está eliminado, não começa com algum, está eliminado, não começa com algum, está eliminado, não começa com algum, está eliminado, não começa com algum. Resposta, letra C, algum. Mas tem 5 segundos. Mestre, mamão com açúcar. Ah, mestre, agora olha, eu vejo tudo. Que maravilha. Então é isso aí. Única opção que tem algum é a letra C. Matei ela em 5 segundos. É só, você não precisa nem ler o resto. Leu algum e todo. Se é algum e todo, daqui para lá eu nem leio. Vou primeiro olhar as alternativas. Olha o comecinho também. Qual é que tem algum? Só essa tem algum. Então essa é a resposta e vou para o abraço. Próxima questão, que essa eu já matei. Beleza? É isso aí, galera. Caso 3. Agora o caso 3 e o caso 4 eu vou deixar para vocês estudarem comigo no Zoom, tá certo? Se matriculem, participem das minhas aulas de raciocínio lógico e vejam qual é a receitinha de bolo para o caso 3 e para o caso 4. Deixei vocês com a aguinha da boca, não deixei não? É isso aí, galera. Um forte abraço e até um próximo evento. Bye, bye. Tchau, tchau.